Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem. Já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, vistos ortogonais de figuras espaciais. Para a gente chegar em figuras espaciais para verificar as vistas em relação a essas figuras espaciais, a gente tem que lembrar um pouco de projeções ortogonais. Então, dado uma figura geométrica qualquer e um plano que não contém nenhum de seus pontos, a projeção ortogonal dessa figura sobre o plano é a imagem formada no plano pelo pé do segmento de reta ortogonal a esse plano que liga cada ponto dessa figura ao plano. Então, para simplificar, basta pegar os extremos, formar perpendicularmente ao plano e você vai verificar a projeção ortogonal dessa figura. Uma projeção ortogonal, portanto, pode ser imaginada como a sombra de uma figura geométrica em um plano sobre o sol de meio-dia. Então seria a projeção, seria a sombra da figura, né, quando estiver no topo, né, perpendicularmente. Dessa maneira, perceba que nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura observada. Imagine que um avião está fazendo uma manobra e fez um giro sobre o próprio eixo de 90 graus. E assim, suas asas ficaram na posição vertical. Então, se ficar na posição vertical, o que vai acontecer na projeção no chão, no solo? Vai ser uma linha, formará uma linha, né? Uma linha com uma, uma discrepância um pouquinho no meio, né? Por causa da altura do avião. Então, não ia dar para imaginar que seria um avião. Então, a sombra produzida por esse avião no solo não mostrará suas asas, embora saibamos que elas existem. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Se eu for traçar uma reta perpendicular ligando o ponto ao plano, você formará no plano um ponto. Então, ficará dessa maneira. Um ponto marcando uma reta perpendicular ao plano formará uma sombra que seria um ponto. Agora, se for uma reta, a projeção ortogonal entre uma reta R e um plano alfa pode ser um ponto ou uma outra reta, depende da posição da reta em relação ao plano. O primeiro caso ocorre quando a reta já é ortogonal, ou seja, está na forma perpendicular ao plano. E o segundo caso ocorre quando a reta R não é ortogonal ao plano alfa. Pode ser paralelo, pode ser inclinado, aí a gente vai ver os casos. Assim, é necessário encontrar um segundo plano ortogonal ao primeiro que contém a reta R. A interseção entre esses dois planos será a projeção ortogonal da reta R sobre o plano alfa. Sabendo que a interseção entre os dois planos é uma reta, podemos afirmar que a projeção ortogonal entre uma reta e um plano é outra reta ou um ponto. Então vamos ver cada um deles. Então, se tiver ou inclinado ou paralelo ao plano, aqui ó, reta ou inclinada, olha o que acontece. A sombra dela está aqui embaixo. Vai ser uma outra reta. Será uma outra reta. Agora, se tivesse na vertical, como se fosse essa reta, formaria um único ponto aqui no plano. Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano. Então, a projeção de um segmento de reta vai ser ou um ponto ou outro segmento de reta. É semelhante ao da reta. Então, aqui, ó, um segmento está inclinado. Formará um outro segmento no plano. Pode ser
de igual ou menor tamanho. Aqui no caso ficou de menor tamanho. Para ser igual tem que estar paralelo ao plano. Ou, como já disse, né, quando for vertical, aqui, ó, formando perpendicularmente ao plano, seria um único ponto. Projeção ortogonal de uma figura geométrica. Dado o plano alfa e a figura a projeção ortogonal de A sobre a alfa será o conjunto de pontos formados pelas projeções ortogonais de todos os pontos de A sobre alfa. É necessário usar a imaginação para observar projeções ortogonais. No caso dessas figuras, é bom pensar no formato que seria sua sombra ao meio-dia em um solo plano. O exemplo seguinte demonstra o tipo de projeção ortogonal, que é aquele que é preciso imaginar a trajetória descrita por pontos e objetos para pensar em uma projeção. Então vamos observar o que pode acontecer. Aqui, né, um exemplo de questão que poderia ocorrer, né, foi numa prova do Enem de 2013, simbolizando uma gangorra, né, que é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada em seu ponto central, que é chamado pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Então, equidistantes que têm a mesma distância. Então, aqui, ó, o pivô até o A tem a mesma distância do pivô até o B. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é: o que acontece? A projeção do ponto B nessa posição vai ser um ponto mais ou menos aqui. Agora, se ele movimentar, o que ele vai acontecer? Ele vai bater mais ou menos aqui. Então, a projeção dele em movimento seria um segmento. Mesma coisa que acontece com A. Já está aqui, ao subir, vai ter, né, outro ponto, né, mais para fora, né, fazendo uma curva. Né? Então, vamos ver o que pode acontecer. Então, vai ser um segmento, como eu falei no início. O A está aqui, na hora que ele subir, vai formar uma projeção nesse ponto. E o B já estava lá em cima, na hora que descer, vai formar esse ponto de cá. Então, ligando os pontos, daria dois segmentos fazendo a projeção, né, dos pontos A e B. Então, seria a letra B. A trajetória seria esse movimento. A trajetória seria isso. Mas a projeção seria em relação ao solo. Então, seria apenas dois segmentos. Outro exemplo seria do Enem. A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre o mesmo plano, o mesmo paralelo, e os pontos B e C sobre o mesmo meridiano. Então a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho geográfico também. É traçado um caminho do ponto A até C pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo que passa por A e B, e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador da figura. Então, mostrando a figura, como é a projeção, né? A B está no mesmo paralelo e o B e o C está no mesmo meridiano.
A projeção ortogonal no plano A do caminho traçado no globo pode ser representada por. Então, observe que para quem olha de cima para baixo, a projeção ortogonal forma uma curva que se estende de A até B. Forma uma curva porque o globo terrestre é uma curva, né? Teórica, entre aspas, uma esfera, né? E depois disso faz um pequeno movimento para dentro, para a esquerda, quando sobe no mapa. Então, a projeção do C vai ser um pouquinho para dentro do mapa. Então, ficaria a letra E, né? A curva, olhando de cima, uma curva, e faz um pequeno movimento para dentro, porque é o mesmo exemplo, né? Que é curva, né? Para cima também, descendo, então vai estar um pouquinho para dentro do mapa o ponto C. Vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, as vistas vão depender muito da posição que está sendo olhado. Superior, frontal, vista lateral. Então, vai depender muito da posição que estiver observando a figura espacial. A representação de figuras não planas por meio de projeções ortogonais é feita por vistas dessa figura, objeto, tomadas de diferentes posições. Pode estar na vertical, que é vista frontal, pode estar na horizontal, que é vista superior, e esse perfil, vista lateral direita ou esquerda. Então vai depender das posições de observação. Observando aqui, ó, vista superior seria a face 2. Vista lateral esquerda, a esquerda, lá de cá, olhando da figura, é o número 3. Vista frontal, da frente aqui, ó, é o 1. Então vai depender da posição que quer observar a figura. A utilização das projeções ortogonais é fundamental para o setor industrial, em que é necessário conhecer todas as perspectivas de um objeto antes de fabricá-lo. Também é usada em outras áreas, como na arquitetura e no urbanismo. Na área do desenho técnico, a projeção ortogonal é indispensável para se obter a representação gráfica de um objeto. Vamos ver alguns exemplos. Então, se eu for ver na parte superior, o que eu vou estar observando? Uma figura linear e esse dente para fora. Então, por isso que é vista dessa forma. É claro que tem as divisões aqui que tem que ser marcadas, né? Caracterizando essas divisões aqui de cima. Uma parte aqui, né? Ou um retângulo, outro retângulo e essa figura na parte lateral aqui na face superior, vista superior. Agora, se eu for ver de frente, né, frontal, vocês vão ver vários retângulos aqui, ó. Esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo, uma figura, né, que seria desse formato, um L aqui, e essa outra parte que é esse desenho, essa parte do desenho. A vista lateral direita, que é essa posição, você só está vendo essa figura, né, essa face aqui e esse pedaço aqui. Então, por isso que vai ficar dessa maneira, né? Ah, tá pontilhado aqui porque sabe que tem essas projeções aqui atrás. Eu tenho que representar. E esse segmento aqui também eu tenho que representar que tem uma abertura e esse também. Então, portanto, quando for na parte de trás, ele tem que estar pontilhado. A parte da frente é a parte que está sendo vista mesmo, linha contínua. Linha contínua. Exemplo 2. Outro objeto que tem um furo. Vista superior, né? Você vai olhar essa parte aqui, superiormente, né? Vista superior. Essa parte aqui é a vista lateral, né, direita, né? E essa aqui é a vista frontal, né? Uma vista frontal.
Exemplo 3. A vista superior, né, você vai ver esse segmento, cuidado que tem uma linha, essa divisão e esse desenho aqui. A frontal, né, a vista frontal, que é essa parte de cá, né, essa parte de cá, tem essas divisões, esse segmento aqui, nessa face, essa face, essa face, lembrando que tem linha contínua aqui em tudo, essa linha contínua e essa figura aqui, frontal, e vista lateral esquerda, que aí teria que ver essa parte aqui e essa parte, lembrando que tem essa parte aqui que está na parte de trás, então tem que estar pontilhado. Então não pode esquecer que tem uma parte, né, dividida na parte de trás, então tem que estar pontilhado. Exemplo 4. Uma figura redonda, né? Um sólido redondo. Vista frontal, né? Olhando lá de cá, né? Você vai ver um L, né? Se você olhar só na parte frontal, você verá um L. Na lateral esquerda, que é essa lateral esquerda, você vai ver a parte arredondada e é uma divisão do meio. E na vista superior, você vai ver um retângulo aqui e esse retângulo. Lembrando que tem a divisão no meio. Então tem que tomar muito cuidado com a vista, né, que está sendo pedida na questão. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.